Olá, graça eterna, paz eterna. Que Deus continue abençoando a todos escolhidos, predestinados, toda a igreja de Cristo. Que Deus continue abençoando rica e poderosamente. Muita prosperidade da parte de Deus. Para você que vai me assistir, que está me assistindo ao vivo pela manhã. Você que vai me assistir na gravação tarde e noite. Que você venha crescer na graça e no conhecimento. Só se cresce na graça e no conhecimento, tirando o véu. No início do vídeo eu mostrei a Bíblia. Nós pregamos a Bíblia. Nós não pregamos, eu acho, achismo, nós não pregamos outro fundamento a não ser o que já está posto, que é o fundamento sagrado, que é o fundamento da Bíblia. Está na Bíblia, nós cremos. Se não tivesse na Bíblia, eu não cria, mas está na Bíblia, nós cremos e trazemos, né? A gente vê tantos ensinamentos aí que não tem. Deixa eu tomar um cafezinho aqui. A gente vê muitos ensinamentos aí de manipulação, né? Se você for buscar respaldo bíblico, não tem, né? Então, isso aí é anátema. Nós temos que pregar o que está na Bíblia. Está na Bíblia, nós pregamos. Não está, nós não podemos nem tirar nem acrescentar. Então eu quero falar sobre separação hoje. E bom, só vai falar sobre casar e separação. Não, separar de Cristo. Muitas vezes pensamos que estamos com Cristo e não estamos. Muitas vezes pensamos que estamos adorando a Deus e não estamos. Estamos simplesmente sendo religiosos. E religião não adora a Deus, a religião não agrada a Deus. Se religião agradasse a Deus, o próprio Deus tinha fundado, né? Quando o próprio Deus, Jesus Cristo, veio à Terra, em carne, 100% homem, 100% Deus, já tinha várias religiões. Religião dos saduceus, dos fariseus, assênios, tinha várias. Se eu for recordar aqui, eu vou falar várias. Jesus não veio fundar nenhuma. Porque as religiões, elas são humanas. Religiões, elas puxam para si próprio, para se promover, para honra e glória para homens. O verdadeiro evangelho da graça apostólica é porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Separação. O nosso tema, separação. Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, a igreja que se reunia na galáxia. Igreja é os irmãos, né? Amando, respeitando, sendo guiado pela palavra de Deus, reverenciando a Deus. Se você tem temor, você tem que ter temor a Deus. Nós temos que temer a Deus. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Não tema A, B, C, não tema esse diabo da religião que eles criaram, esse diabo de cauda soltando fogo, esse diabo que para eles aí domina o mundo, esse diabo que para eles aí é onipotente, onipresente, está no mesmo lugar, no mesmo tempo, no mesmo destruindo. Não tema. Esse diabo aí que eles dizem que é inimigo de Deus, Deus não tem inimigo. Deus não tem inimigo. Deus é o soberano. Deus não tem começo, não tem fim. Ele não tem inimigo. Deus não tem inimigo. A religião é que cria um inimigo para dizer, ó, de um lado está Deus, do outro lado está o opositor. E agora vai começar o boxe, vai começar a briga. Então isso é papo da religião, né? Porque Hebreus diz que o próprio Deus aniquilou. Com a sua morte lá na cruz, ele aniquilou. Hoje o diabo é a carne, a natureza humana, Hoje não, né? Sempre foi essa natureza adâmica. Você precisa de um diabo. Você vê que nas minhas pregações eu não falo, né? Estou falando agora para explicar, né? Eu não falo mais
Normalmente aí nos sermões aí você vê se falar 10 vezes o nome de Deus, fala 50 o nome do diabo. Quer dizer, eles adoram uma adoração para os dois lados, né? Nós não, nós só adoramos ao Criador, ao Cristo ressuscitado, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, a Ele a honra, a Ele a glória. Você vê que você pode estar prestando atenção, ouvindo nossas pregações, que a gente não cita esse diabo da religião aí. Porque diabo é opositor. Aquilo que te opõe, tua carne te opõe, né? Vamos supor, você quer deixar de procrastinar, sua carne não quer. Você quer amar, sua carne não quer amar. Por isso que nós estamos pregando, ministrando sobre as partículas do fruto do Espírito Santo. Porque a natureza adâmica, esse corpo tem natural dela praticar as obras da carne, como bebedice, glutonaria, feitiçaria, lascívia, inveja, e a lista é grande, né? É a natureza humana, natureza adâmica, que ela não se converte, ela vem do pó para o pó vai voltar aí. Esse corpo, nós já temos um corpo glorificado, não está com esse, mas assim quando esse for sepultado, assim quando os olhos fechar, a bolha que pulsa sangue, parar de pulsar sangue, de pulsar, esse corpo for terminar aqui seu papel, terminar aqui seus dias que Deus já determinou, antes da fundação do mundo, Deus já determinou, uns 50, outros 30, outros 40, outros 100, outros 120, 110, outros nascem hoje já, Deus já leva, não cai uma folha que não seja da permissão de Deus. Deus não é mandado por ninguém. Deus não é mandado por ninguém. Deus não tem criação. Ninguém criou Deus. Deus não tem começo, também Deus não tem fim. Deus é o Criador. Então, toda a honra, toda a glória é para o nosso Deus, nosso Cristo ressuscitado, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Então, esse corpo dessa sepultura, os escolhidos, predestinados, que Ele escolheu, predestinou antes da fundação do mundo e comprou lá na cruz, recebe um corpo glorificado, igual ao dele, do nosso Pai, alma restaurada, e seguiremos eternamente triúnico, corpo, alma e espírito. Espírito está perfeito, alma restaurada, um corpo glorificado, e agora seguiremos eternamente com nossa vida eterna. Essa vida eterna que nós pregamos aqui, seguiremos. Aqui na terra não é eterna, aqui tudo é passageiro. Tudo que esse corpo faz é passageiro aqui na terra. Agora as consequências, né, de que se queixa o homem, né? Então, por isso que nós temos que estar sempre buscando as partículas do fruto do Espírito Santo, como domínio próprio, mansidão, amar, perdoar, né? Porque uma coisa é ter o Espírito. Somos templos escolhidos, predestinados, são templo e morada do Espírito Santo. Uma coisa é ser templo do Espírito Santo, uma coisa é ter o Espírito Santo. Uma coisa, deixa eu dar um exemplo bem chulo, bem simplesinho. Uma coisa é você ter um carro na garagem. E outra coisa é você saber dirigi-lo. Uma coisa é você ter um avião ali. Outra coisa é você saber pilotar. Então, uma coisa é você ter o Espírito. Outra coisa é ele ser ativado. Ele tem que ser ativado. Porque se o Espírito Santo de Deus não for ativado, você não vai dar frutos. Você não vai dar fruto. Se o Espírito Santo não for ativado, não tem fruto. Então os frutos têm que ser para a honra e glória do nosso Deus, aquele que nos escolheu, predestinou antes da fundação do mundo e nos comprou lá na cruz. Então o apóstolo Paulo fala aqui, na sua epístola aos irmãos da galáxia, Gálatas capítulo 5, e o verso 7, o verso 4 diz: separado estais de Cristo. Irmão, eu estou separado de Cristo, mas eu vou à missa, eu vou à novena, eu vou às reuniões, eu vou ao culto. Não é ir,
é ser. Não é ir à igreja, porque você não vai à igreja. Nos ensinaram, nos enganaram, vai à igreja. Você não vai à igreja. Os irmãos é reunido, cumprindo, temendo a Deus é a igreja. Você está se deslocando para ir à congregação, uma casa, um templo feito por mão de homem, uma catedral, um cenáculo, você está indo até lá, numa mesquita, um clube, né? Um clube, um local, até um clube. Aí os irmãos se reúnem ali, a igreja está ali, né? É um estádio de futebol. Os irmãos se reúnem ali, a igreja está ali. Né? Então você não vai à igreja. Nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. Né? Por isso que na mente de muitas religiões, muitos líderes religiosos, quando você não vai até a congregação, ele diz que você está desigrejado. Porque a igreja para eles é a casa de pedra. É muita ignorância, né? Mas muitos sabem que isso aí, muitos não são ignorantes, ele se faz, né? Ele se faz de ignorante, ele se faz de tolo, ele se faz para pegar a presa, né? Mas eles não são, muitos não são. Alguns alguns é desconhecido, alguns é ignorante. Ignorar é dizer, não conhecer o assunto, né? Leigo, não conhece o assunto. São poucos, mas a maioria conhece o assunto. Mas time que está ganhando, ninguém mexe. Ele não vai falar que os irmãos reunidos estão reunidos na casa de um irmão, é a igreja. Ele não vai falar isso. Ele vai dizer o quê? Que a igreja é lá na casa onde ele fez, onde ele ornamentou para o povo ir para lá. Indo para lá, ele vai ter o quê? Ele vai ter sucesso, ele vai ter seus recursos sempre em crescimento. Né? Então, a nossa administração não é uma administração emocional, para se emocionar, para chorar, para gritar, para cair. Lata vazia faz muito barulho, mas não tem nada dentro. A nossa administração da graça apostólica é uma administração para conscientizar, para adorar a Deus, o culto racional, para você saber o que você está fazendo. Você vê, eu já falei com muitos irmãos, e eu digo, e aí, meu irmão, o culto foi bom, foi muito bom, eu não sei se o céu desceu ou se subiu, como ele sempre diz, né? E aí, você aprendeu o quê? Mudou o quê na sua vida? Eu não sei, não, eu caí lá e quando me levantei, quer dizer, culto bom é aquele que ensina a palavra, é aquele que tira o véu. Reunião racional, culto racional que Paulo fala, o apóstolo Paulo fala em Romanos 12:1, culto racional é aquele que tira o véu, é aquele que te liberta, né? Porque Cristo já libertou, mas vem as lideranças religiosas, os homens lobo em pele de cordeiro, joio com aparência de trigo, e aprisiona homens gananciosos, homens cães gulosos que não, como Isaías, o profeta Isaías diz que não o seu ventre não se farta. Eles são materialistas, eles são, como o apóstolo Paulo diz, são os mais miseráveis, porque eles pensam em dominar, eles pensam em fazer o povo, ele faz o povo de massa de manobra, ele domina o orgulho do homem para dizer eu tenho, eu posso, eu sou presidente, eu tenho não sei quantos, né? Isso é o orgulho humano. Jesus nunca disse isso. Eu não vejo um texto que Jesus diz, eu domino, eu controlo, eu apacento não sei quantos. Eu nunca vi Jesus dizer isso. Então, tudo que sai do verdadeiro evangelho da graça apostólica é religião. Tudo que é para homem é religião. Então, o apóstolo Paulo diz que esse povo está separado de Cristo.
Mas Elias Santos, mas eles estão se dando bem, eles estão na mídia, eles estão na rede social, eles arrebentam, eles têm tudo e não tem nada. Porque o apóstolo Paulo diz, o homem e a mulher que pensam só nas coisas desse mundo é o mais miserável. Agora, aquele que não é só pensar, é viver. Aquele que vive no Espírito é mais do que vencedor. O apóstolo Paulo também diz, está escrito em Romanos 8,37, que o homem e a mulher que vive no Espírito, ele é mais do que vencedor. Agora, aquela que vive na carne, que pratica as obras da carne como ganância, isso é ganância, isso é domínio. Jesus nunca dominou ninguém, é o mais miserável. Então, estão separados de Cristo. Olha aí, separado estáis de Cristo, vós que justificais pela lei, da graça tende caído. De Cristo caiu, de Cristo se afastou. Tem muitos que se afastaram, caíram, mas vão se reconciliar ainda porque são filhos, têm o DNA de Cristo. Mas tem muitos que não vão, porque não são. Eles estão lá, eles estão cantando lá pelo cachê, eles estão pregando lá pelo cachê, né? Mas eles não são de lá. Mais cedo ou mais tarde, eles vão revelar que não é ovelha, é bode, é cabrito, que não é verdadeiramente trigo, é joio. Mais cedo ou mais tarde as garras vai crescer, eles vão mostrar que são lobos travestidos em pele de cordeiro. Não aguenta, irmão. O teatro não é 24 horas. O ator, a atriz não consegue representar 24 horas. Tem aquela hora que ele mostra verdadeiramente quem ele é. Está na cena ali, né? Está na hora do movimento ali, está na hora ali de apresentar, fazer a média para o povo, chamar a atenção do povo. Eles estão ali cumprindo aquele papel, né? É tipo uma peça, eles estão cumprindo, eles estão com o seu script ali na mão, né? E fazendo aquilo tudo certinho. Mas saiu dali, ele vai mostrar quem ele é. Então é lobo em pele de cordeiro, é os cães gulosos, os cães que não ajudam. Eles botam o fardo pesado, mas ele não ajuda nem com a ponta do dedo. Irmão Elias Santos, de onde o senhor tira isso? Na palavra de Deus. Porque essas verdades foram ocultas. Nós estamos trazendo o que a religião não traz. A religião traz o quê? Traz a campanha, a novena. Traga o seu marido em 24 horas. Se você der. Né? Se você fizer isso, se você... a corrente, né? Mas a palavra de Deus não tem isso. Isso é texto sem contexto. Eu estava ouvindo aí um líder pregar, e ele dizendo que, falando sobre a carta falando aí, porque eles pregam assim, sutil assim nas cartas do apóstolo Paulo, né? Eles pregam texto sem contexto e eles botam ali o achismo dele, né? Aí ele leu Romanos 12:1, né? Romanos 12:1, ele leu, né? Ele leu. Pior que o povo tudo, amém, amém, glória a Deus, né? Meu povo perece por falta de conhecimento, né? Já diz o profeta Osé, o povo de Deus, né? Olha aqui, ó, eu vou ler, eu conheço de cor salteado, mas eu vou ler. Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele diz que racional é espiritual. Irmão. Onde é que tem isso, irmão? Essa liderança diz que racional é espiritual. Onde é que diz isso? O dicionário não diz isso. Racional é razão. Racional é razão. É você saber o que está fazendo. Não tem nada a ver com espiritual. Não tem nada a ver com espiritual. Aí esse líder... É porque o Paulo está dizendo aqui que racional
é espiritual, nosso culto é espiritual. Espiritual pregando lei, pregando a lei mosaica, escravizando o povo com demônio, com diabo. E o povo, amém, amém, sim, mestre, sim, mestre, sim, mestre. Isso é escravidão, isso está separado de Cristo. Ah, mas a casa é bonita, mas tem muito dinheiro, mas o homem recebe um salário exorbitante, um salário não sei quanto. É esterco, irmão. O apóstolo Paulo, ele não fugiu da palavra, o apóstolo Paulo, ele não teve entretenimento, o apóstolo Paulo não tentou dominar ninguém, o apóstolo Paulo não tentou escravizar ninguém. Ele se colocava, quando ele prega, ele diz eu, nós. Muitos pregam aí de você, como se ele fosse o super-homem, como se ele fosse, né? Então está separado de Cristo. Mas irmão Elias Santo está separado de Cristo, irmão Elias Santo. Um líder desse que tem tudo e muito mais, tudo que o Senhor nunca vai ter, eles têm, está separado de Cristo, está separado de Cristo. Não é Elias Santos que está dizendo, é a palavra, irmão. Não posso fazer nada. Não posso fazer nada por você. É a palavra que está dizendo, olha. Separado estáis de Cristo. Vós os que justificai pela lei. Ele está justificando pela lei. Mas se você não der, o diabo vai destruir sua casa. O diabo vai destruir seu casamento. Se você não fizer, ou dá ou desce, você tem que fazer o seu sacrifício. Jesus fez a parte dele, faça a sua parte. Ele está justificando pela lei. E a lei estava enferma. Porque a lei era humana, era sacerdote que levava o sacrifício. Então, o próprio Deus vem à terra e um único sacrifício, uma única oração, como está em Hebreus. Eu gostaria de continuar, né, com a nossa ministração, mas eu não quero deixar a ministração muito grande, eu quero ser sucinto, mas eu gostaria de continuar, né? Mas nós vamos continuar. Sempre você que está inscrito no nosso canal, você que vai se inscrever, você sempre está se alimentando da graça apostólica. Verdadeiro evangelho, o evangelho que não escraviza, o fundamento da graça apostólica, o fundamento da graça apostólica é porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a honra, a ele a glória. Você não vai ver eu dizer aqui, eu sou presidente de alguma coisa. Você não vai dizer aqui que eu sou semideus. Você não vai ver eu falar que eu sou pontífice. Você não vai ouvir eu falar que eu domino alguma coisa. Nós somos mordomos. O que Deus coloca nas nossas mãos é para a gente administrar, para a gente colocar na divulgação do Evangelho, como o apóstolo Paulo sempre fez. Se esses homens pudessem, irmãos, ele rasgaria as cartas do apóstolo Paulo. São 14 cartas. Se eles pudessem, eles tiravam da Bíblia. Porque não condiz o que Paulo fala, não condiz com o que eles pregam aí. Aí eles fazem aquela camuflagem. Você vê quando eles lêem algum versículo da carta de Paulo, eles vêm com a teoria dele, ele vem com o achismo deles. Então, irmãos, e Paulo, o apóstolo Paulo, recebeu do próprio Deus. Ele foi até o terceiro céu e recebeu. Não foi que ele aprendeu com A, B, C. O que ele tinha aprendido com Gamaliel foi a religião. Foi criado aos pés do maior teólogo da época, Gamaliel, que ele diz que é esterco. E agora ele, verdadeiramente, ele ensina aquilo que Cristo lhe deu. E não deu dizer assim, faça isso por favor. Não. Determinou, é Deus que determina. Quem escolhe é Deus, quem predestina é Deus. Deus escolheu Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. O próprio Deus nos disse, Abraão, você quer ir? Abraão, você tem livre-arbítrio para escolher, você vai ou não vou? Vou não, quero não, minha mãe não deixa não, minha mulher não deixa não. Foi assim? Não foi. Jonas, vá para Nínive. Aí Jonas disse, não, eu vou para Tarsis. Ele foi para Tarsis, mas ele ficou lá. Ele teve que, de que se queixa o homem, ele teve que cumprir o que Deus mandou. Quem manda é Deus, manda quem pode, obedece quem tem fé. Então não tem nada de livre-arbítrio, tem nada de livre-arbítrio. Isso é outra pregação, né? Quem escolhe é Deus, nós fomos predestinados.
escolhido desde antes da fundação do mundo, como o apóstolo Paulo diz, cumpri o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então nós fomos predestinados, escolhidos para lutar esse bom combate, acabar a carreira, guardar a fé. Deixa eu orar por você. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. Pai, nos ajuda, nos dá cada dia mais força, coragem para pregar o verdadeiro evangelho, o fundamento da graça apostólica. Nos ensina, tira o eu, tira toda carnalidade, tira toda a natureza humana, nos prepara para ser verdadeiro ministro da graça eterna, da graça apostólica. Pai, todos que estão me assistindo, a tua igreja predestinada, escolhida, assistindo, me ouvindo pela manhã, tarde e noite, derrama as tuas bênçãos, faz prosperar, faz esse povo, continua abençoando o teu povo santo abençoado. Pai, é isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amada igreja predestinada, escolhida desde antes da fundação do mundo, nunca se esqueça. O Cristo ressuscitado, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, te ama e eu também. Fica aqui a minha participação. A qualquer momento estaremos retornando com mais uma ministração da graça apostólica.